Fala, turma! A galera que começa a estudar hermenêutica jurídica se depara com uma série de conceitos novos, né? E eu quero falar para vocês hoje do significado e das possibilidades de distinção daqueles grandes problemas da interpretação que surgem depois de Hans Kelsen e Herbert Hart, que são os problemas do decisionismo, do subjetivismo, o arbítrio e o solipsismo judicial. Já deve ter ouvido falar disso, né? Será que é tudo a mesma coisa? Será que são sinônimos? Será que são conceitos que não têm distinção entre si? Ou eles se referem a algumas questões diferentes, né, relacionadas ao problema da interpretação jurídica? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar esses conceitos. O primeiro deles é o conceito de subjetivismo, que ele já está presente no iluminismo da Europa, né? O iluminismo burguês. Ele já está presente, por exemplo, naquela frase famosa do Montesquieu, de que o juiz deve ser apenas a boca que pronuncia as palavras da lei e que, portanto, não deve interpretar construtivamente o direito com base em suas próprias convicções, né? Repare que o subjetivismo, portanto, ele tem a ver com o uso de uma referência interpretativa que está ligada a uma convicção pessoal do intérprete e não ao direito propriamente, direito objetivamente ou o direito em termos assim formais, tá? Por exemplo, na prática, uma frase que começa com eu entendo que, sabe? Esse tipo de frase é uma frase que demonstra, né, ou que ilustra o subjetivismo sendo utilizado. O subjetivismo ele é um grande problema porque a pessoa, o intérprete do direito, ele não usa mais a lei como um referente interpretativo e no lugar da lei, ou no lugar de outras convicções jurídicas convencionadas como importantes, né, é utilizada uma convicção subjetiva. Esse subjetivismo, portanto, é um grande problema hoje, né, na interpretação jurídica. O outro conceito, turma, é o de arbítrio, que é muito próximo do subjetivismo, mas eu vou mostrar para vocês que tem uma diferençazinha ali interessante. O subjetivismo acontece quando a pessoa usa uma referência pessoal, é aquilo que ele acredita como sendo a coisa certa, né? Ele projeta sobre o direito uma convicção pessoal da interpretação jurídica. O arbítrio, ele é diferente porque no arbítrio você tem várias possibilidades de interpretação e você escolhe uma aleatoriamente, sem justificar, sem explicar por que você está escolhendo aquela e não a outra possibilidade de interpretação. Lembrando que depois de Kelsen e de Hart no mundo britânico, o direito não é mais um problema só de lacuna ou só de contradição, mas ele é um problema predominantemente de indeterminação da linguagem. Existem termos, expressões, existe uma linguagem no direito que é vaga, é ambivalente, é plurivalente, né? Uma linguagem às vezes muito abstrata, e os princípios constitucionais são assim. Se você pegar, por exemplo, liberdade, igualdade, dignidade, interesse público, urgência, sabe? Estou pensando agora na medida provisória, né, do governo. Urgência e relevância, percebem? Como são termos vagos, genéricos, né? Não tem uma semântica bem determinada. Turma, se você, diante desses conceitos indeterminados, interpretar para aplicar esses conceitos de uma forma a não especificar por que você está usando aquele sentido e não o outro possível, você está incorrendo em arbítrio, tá? O arbítrio acontece, portanto, quando você tem uma margem de escolha, que o conceito permite que você tenha essa margem muito ampla, né, de escolha, mas você não justifica por que você está usando e não a outra possibilidade de interpretação, tá? É ali que está o arbítrio. O arbítrio é diferente da discricionariedade. Discricionariedade é um conceito que vem do direito administrativo, que é assim, ó, quando você tem uma margem de possibilidades de aplicação, dentro dessa margem, você está dentro do plano da discricionariedade, certo? O arbítrio é diferente porque o arbítrio é quando você ou está fora da margem, ela é arbitrária, ou dentro da margem você não justifica por que você está colocando uma ou a outra. E a necessidade de justificação, hoje, ela é presente em todos os âmbitos da aplicação do direito. Então, mesmo na administração pública ou na jurisdição, você precisa justificar por que você está escolhendo aqui ou fora, né, dessa margem de possibilidades. Se você não fizer essa justificativa, a sua interpretação está sendo arbitrária, tá?
Essa que é a diferença. Reparem que o resultado do arbítrio e do subjetivismo é o mesmo tipo de problema, né? É um problema meio que de autoritarismo, né? Na interpretação jurídica, certo? Mas a forma como se dá cada uma delas, né? Vocês perceberam que ela pode ser vista de uma forma diferente. Eles não são sinônimos, portanto. O terceiro problema, turma, é o decisionismo. O que é o decisionismo? O decisionismo, ele acontece às vezes por subjetivismo, ou por arbítrio, ou até por discricionalidade, mas ele acontece de uma forma diferente. Eu quero distinguir aqui para vocês. O decisionismo acontece quando uma decisão jurídica desconsidera as demais decisões. É quando a interpretação jurídica ela é feita de um modo a não levar em conta outras decisões em casos semelhantes, a achar que ela é a única decisão do mundo a tratar daquele assunto, entende? Quando o intérprete ele fecha os olhos, ele, tipo assim, não importa o que os outros já pensaram, não importa o que a doutrina já escreveu sobre o assunto, não importa o que outros precedentes já fizeram sobre o assunto, eu entendo isso e eu considero isso, etc., é o decisionismo, tá? Então repare que o decisionismo ele também é uma forma de subjetivismo, certo? Também leva em considerações questões pessoais ou questões arbitrárias, não importa, tá? Mas o que define o decisionismo é esse descomprometimento da interpretação jurídica de uma conexão com aquilo que já foi feito sobre o assunto. Repara que uma interpretação ela não precisa repetir o que as outras fizeram. Ela não precisa entrar dentro de uma sequência de precedentes. Ela pode contradizer, ela pode criar uma nova história, ela pode criar um novo rumo, mas ela tem que se relacionar com essa. Ela tem que dizer, olha, eu não vou decidir de acordo com aquele precedente porque eu vou considerar aqui outro aspecto, porque existe uma outra razão, tem que justificar por que você está mudando o rumo, né, da história, percebem? Se você não fizer essa justificativa, você estará sendo decisionista, tá? Uma das grandes preocupações da hermenêutica jurídica hoje é justamente evitar esse decisionismo na aplicação e interpretação do direito, porque a gente não nasce do grau zero, entende? Existe uma história, as palavras têm uma história que aconteceram antes de nós. Tudo tem uma história, turma. Mesmo quando a gente vai interpretar casos novos, como é o caso das questões que envolvem hoje plataformas digitais, metaverso, né, essas situações que são novas, né, para o direito, turma, mesmo assim, turma, a gente vai estar usando conceitos que são conceitos que estão na história. Então você não pode desconsiderar o que foi feito na história. Você até pode mudar o rumo, mas você tem que dialogar, tem que justificar, tem que explicar por que você está considerando agora uma outra razão para seguir um caminho diferente, né? Essa é uma forma, né, que a hermenêutica contemporânea traz, né, para a gente evitar esse decisionismo que existe, né, na interpretação jurídica. E o terceiro, aliás, o quarto problema é o solipsismo judicial. Essa palavra é grega, né? Solus ismo. Decidir sozinho, bastar-se a si mesmo, não precisar de ninguém, tá? Esse é o grande problema das decisões monocráticas dos tribunais. Vocês já viram falar disso, né? Grande parte dos ministros ou dos desembargadores do tribunal, até por uma questão de rotina do trabalho, né? Eles não têm condições de tomar decisões importantes, liminares, por exemplo, né? Com órgãos colegiados. Então, às vezes eles recebem o processo e um desembargador sozinho, ou um ministro do STF sozinho, já defere ou nega um pedido liminar, sozinho, para depois ir para o plenário, entende? Esse decidir sozinho, turma, é o que caracteriza o solipsismo, percebe? E reparem que o solipsismo, ele traz hoje um problema de legitimidade. Se vocês pensarem direito, turma, grande parte das críticas que são feitas a alguns ministros do STF são justamente desse caráter assim que parece meio autoritário que eles têm, porque eles decidem sozinhos as questões. Se fosse uma decisão colegiada, né, se fosse uma decisão não solipsista, né, nós teríamos ali um grau de legitimidade maior, tá? Então o solipsismo tem a ver com essa ideia, né, de um juiz poder decidir sozinho as questões, né? Não levar nada mais em consideração, não dialogar, não conversar, tipo assim, não importa o que diz a doutrina, não importa o que diz os advogados, não importa o que diz o Ministério Público, não importa o que meus colegas aqui pensam, eu decido dessa forma, né? Esse é o solipsismo jurídico, um outro grande problema, né, da hermenêutica jurídica contemporânea, tá? Então olha só, vimos aqui 4 problemas interessantes e de bônus vimos até o da discricionalidade, né? Eu expliquei para vocês a diferença entre discricionalidade
e o arbítrio, né, na interpretação. Para finalizar, turma, isso é um problema só dos juízes, só da magistratura, ou existe também esses problemas do solipsismo, subjetivismo, arbítrio e decisionismo em outras áreas das profissões jurídicas? Meus caros, existe também. É claro que chama mais atenção esses problemas da hermenêutica no campo da magistratura, porque o impacto social e político das decisões judiciais ele é muito maior. Mas o advogado também ele pode ser arbitrário quando ele, por exemplo, interpreta ou propõe uma interpretação, né, do Código Civil de acordo com os interesses do seu cliente, se levar em consideração outras possibilidades de acordo, de mediação, etc., né? Um professor de direito também pode ser solipsista quando ele não pesquisa o que as outras faculdades do mundo, do Brasil e do mundo, estão ensinando naquela matéria, né? Por exemplo, quando eu vou lecionar a minha disciplina de hermenêutica jurídica na faculdade, cara, eu não penso assim, tipo, a hermenêutica é isso que eu acho que é e vou ensinar só isso, entendeu? Não, eu pesquiso. O que os Estados Unidos ensina na disciplina de hermenêutica? O que lá na Europa as principais faculdades também ensinam, né, na matéria de hermenêutica? Porque senão eu estarei sendo solipsista, achando que eu me basto a mim mesmo, né? Porque a gente trabalha com isso há muito tempo, né? Estaria já numa posição, de assim, confortável, né, para dizer o que eu acho que deve ser a hermenêutica, entende? Não, isso é solipsismo jurídico no campo, né, das carreiras acadêmicas do direito, que também é uma coisa muito ruim. O solipsismo, o subjetivismo, o arbítrio, o decisionismo, ele pode existir, portanto, em todas as profissões jurídicas, em todas as carreiras do direito, advocacia, Ministério Público, magistratura, os professores de direito, os funcionários públicos que trabalham com a interpretação jurídica, todo mundo. Por isso que hoje o pós-positivismo, né, são concepções tão importantes, porque eles tentam mostrar para nós que existem outras formas de entender o direito e que ninguém é sozinho dono desse direito, né? Ninguém pode ser o dono com exclusividade, né, com uma apropriação exclusiva, né, daquilo que é e do que pode vir a ser direito. O direito ele precisa ser construído de forma cooperativa, de forma compartilhada, de forma a ser membro de uma comunidade de intérpretes desse direito. Senão, nós estaremos retrocedendo, né, a um tempo já obsoleto em que o direito ele era uma questão de autoridade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pesquisem mais sobre isso, joguem na internet ali, decisionismo, arbítrio, solipsismo, veja os resultados, veja o que a internet vai dizer, veja o que o chat GPT diz sobre isso e coloque aqui nos nossos comentários. Valeu, turma!